Isso, ótimo. Pode ir. Livro Palavras de Vida Eterna, mensagem 104. Existimos. Vim para que tenhais vida e vida em abundância. Jesus. João capítulo 10, versículo 10. Existimos. Existem todas as criaturas saídas do hálito criador. A pedra existe, a planta existe, o animal existe. Existem almas que nos passos diversos da evolução. Em sentido espiritual, no entanto, viver é algo diferente de existir. A vida é a experiência digna da imortalidade. Há muita gente que se esfalfa, perdendo saúde e possibilidades em movimento vazio, quando não se mergulha nas tramas do mal, entretecendo reencarnações dolorosas. Há muita gente que destrói o próprio cérebro, escrevendo sem proveito, quando não expressa o pensamento para inspirar negação e crueldade, entrando em sofrimentos separadores. Há muita gente que aniquila as horas, falando a esmo, quando não se utiliza do verbo para ferir e enlouquecer os semelhantes, adquirindo débitos escabrosos. Há muita gente que pede essa ou aquela concessão para frustrá-la em atividades sem sentido, quando não a maneja em prejuízo dos outros, criando lágrimas que empregará longo tempo para enxugar. Todos esses agentes da inutilidade e da delinquência existem como todos nós existimos. Observa, assim, o que fazes. O berço confere existência, mas a vida é obra nossa. Amigo e Mestre Jesus, espíritos amigos que nos envolvem neste estudo, agradecemos a oportunidade de estarmos juntos em mais uma quarta-feira, com o propósito humilde de aprender com as palavras de Paulo. Abençoe este estudo, Jesus, e que boas vibrações envolvam a todos aqui reunidos, que possamos aprender como todos os discípulos que te seguiram um dia. Que assim seja. Muito bem. Boa noite para todos. Parabéns para as professoras e os professores do grupo aí. Nesse dia 15. Esse árduo desafio de ensinar nos dias atuais e nos dias passados também. Então, parabéns para vocês que tiveram paciência e conseguiram chegar até aqui. Gente, semana passada nós tivemos alguns problemas técnicos e nosso estudo ficou bem reduzido. Então, assim, na conta que eu fiz aqui, a gente estava lendo o versículo 6, estava fazendo algumas observações de Paulo Estevão, a gente ainda está no Paulo Estevão, né? Mas eu irei começar do versículo 6. É a anotação que eu tenho aqui. Tá? Eu sei que a gente já falou, mas eu decidi retroceder um pouquinho só para a gente poder fazer o contexto. Tá? O que o versículo 6 vai comentar aqui? Peraí, deixa eu pegar outra anotação. O versículo 6 ele vai falar dos notáveis. E por parte dos que eram tidos por notáveis, o que na realidade eles fossem, não me interessa. Deus não faz acepção de pessoas de qualquer forma, os notáveis nada me acrescentaram. Então, essa parte aí do, do, da carta aos Gálatas, esse versículo 6 aí, ele vai colocar aqui os apóstolos quanto àquele assunto eles nada acrescentaram, tá? Naquele momento, naquele tempo ali, né? E Paulo ele é bem duro aí, né, nessa frase que ele fala Deus não faz acepção de pessoas de qualquer forma, os notáveis nada me acrescentaram. Então até aquele momento ali, para aquele assunto não tinha nada, estava muito pelo contrário, estava
uma discussão muito grande, né? Então nós tivemos qual era o contexto do momento? Era a circuncisão de Tito, né? Porque assim, Paulo ficou muito consternado. Quando a gente pega o Paulo Estevão aqui, está na página, no meu livro, que é um livro antigo, está na página 388. Tá? Que a gente até chegou a mencionar que está bem no início lá. Essa consternação dele lá. O tecelão de Tarso estava consternado. A circuncisão No de Jesus. nosso está no 343. Isso. 343 para o novo e 388 para o antigo. A circuncisão de Tito surgiu-lhe como derrota dos seus princípios intransigentes. Não se conformava. Olha só, gente. O Emmanuel descrevendo o sentimento de Paulo. Então, para ele, era uma derrota. Ele está fazendo aqui. Ele não se conformava com a circuncisão de Tito. Mas ele cedeu. Você viu a diferença? Ele não se conformou. Ele achava uma derrota, mas ele cedeu. Ele não foi, vamos dizer assim, uma intransigência de falar assim, não vamos, ninguém vai. Então, ele fez a observação dele, ele colocou que nesse ponto nada foi acrescentado, mas que foi cedido. Você vê que assim, a gente fala do Paulo, mas ele flexibilizou aqui. Por quê? Porque ele pensou nas comunidades. Ele pensou na resposta que ele ficou de trazer para todos aqueles lá. E sendo que as outras igrejas, as outras comunidades sofriam esse mesmo problema. E não estava tendo força e nem argumento para se desfazerem dessas amarras judaicas. Então, se naquele momento ele fosse tão intransigente e até, vamos chegar aqui a cogitar, fosse embora, a situação não tinha sido resolvida. Então, olha só o que ele fez. Ele cedeu, ele flexibilizou, ele concedeu, ele deixou que Tito fosse circuncidado, mas o que aconteceu depois? A discussão foi ganha. Ele cedeu, mas ganhou, né? É aquela história, né? Perdeu a batalha, mas ganhou a guerra. Né? Ele cedeu, mas lá ele conseguiu fazer o que ele queria. Ele até pensou em desistir e voltar para trás, de tão consternado que ele ficou. Exatamente. Mas, quando ele lembrou do compromisso que ele assumiu com os gentios lá de Antioquia, ele então resolveu permanecer na luta. Isso aí. Por quê? Porque se ele sai naquele momento ali, o que ele vai levar para as igrejas? Então a gente ia fazer um movimento cristão que precisava da circuncisão e o outro que era um movimento paulino cristão. A gente já tinha dividido. Né? Eu acho interessante que aí dá para ver nitidamente a diferença do Saulo para o Paulo. Né? Porque se fosse Saulo, ele ia bater pé e era o que ele queria e pronto. Né? Sem dúvida. Sem pensar num bem maior. O Paulo aí transformado, né, é muito mais flexível, como você falou. Sim. Mas assim, ele deixou registrado, e isso ele deixou registrado, inclusive aqui em Gálatas, ele deixou registrado, falou assim, eu não concordei, eu não gostei, não foi bom, isso aí não me fez bem, mas eu cedi. Mas se fosse o Saulo, seria eu não quero. Não quero, não vai fazer, não vai ser feito assim e pronto, e acabou. Né? Então, gente, é nesses detalhes que a gente estuda, e por isso que a gente pulou Paulo Estevão, para que vocês percebam como que o caso foi muito grave. Como que o caso foi estritamente delicado, entendeu? Deixa eu só fechar a porta aqui. Como que o caso foi muito delicado. Por isso que Emmanuel colocou que Lucas, em Atos, não conseguiu esboçar o tamanho de todo o problema que a comunidade cristã estava enfrentando. O Emmanuel faz essa observação ali. Está ali no Paulo Estevão. Então, se você for ler o capítulo 15 lá de Atos, você não tem essa dimensão aqui. Onde tudo poderia dar errado, onde a discussão poderia dar errado.
E estava na mão, gente, daqueles homens ali. Estava na mão daqueles homens. Né? Olha o que ele fala no versículo 7. Pelo contrário, vendo que a mim fora confiado o evangelho dos incircuncisos, como a Pedro dos circuncisos. Né? Então, o que vai acontecer? Vou mandar um pouquinho mal no Paulo Estevam. Deixa eu pegar aqui a página aqui. No meu livro, esse caso aqui do versículo 7, ele acontece, vamos dizer assim, entre as páginas 390 e 391. Né? A 390, ela começa assim: o apóstolo tinha os olhos úmidos e Paulo sentia-se bastante impressionado, pois lembrava que ouvira a expressão filhos do Calvário. Na outra edição é a página 344. 344, fica registrado aí. Então, sim, essa decisão começou a tomar aqui, ó, entre 390, 391, 344, 345 na edição nova. É o que vai acontecer. Por quê? Ele vai perguntar qual que é a razão. Por que essa preponderância farisaica na igreja de Jerusalém? Ele está conversando. Né? Então, Simão Pedro vai conversar com ele, vai falar que tem a questão monetária, a questão do dinheiro. E aí ele começa o quê, gente? Um diálogo para poder resolver o problema. Né? Então, assim, nesse diálogo aqui, nessa manifestação ponderada de equilíbrio, sem fanatismo, sem extremismo, eles estão conversando. Eles estão dialogando. Então vai ficar o seguinte, olha, Paulo, você continua fazendo o que você está fazendo, está muito bem, você vai para os gentios, tanto é que ele fala aqui, é o evangelho dos incircuncisos. Eu vou né, levar o evangelho para os gentios. Né? Então, é tudo conversado. Então, olha só como que esses processos obsessivos de destruição dos valores do bem, eles são bem sutis. Né? Porque quem está dentro não consegue perceber e acaba sendo levado, sem dar consciência da situação. Eles, vamos falar assim, o Tiago e aqueles do Tiago, para eles estavam fazendo bem. Para eles estavam certos. O Tiago estava certo no ponto de vista dele. No ponto de vista de Paulo, não estava certo. Mas só que a base, o ponto de vista real, a base é Jesus. Então, qual dos dois estava mais próximo do que o Cristo falou? O negócio é esse. Para a gente analisar se uma atitude dentro da casa espírita que a gente for tomar, quem está na frente em direção, em diretoria, em presidência, etc, etc, etc., essa decisão, ela leva um bem? Ela está mais próxima do que Jesus colocou? Né? Qual o ponto que eu estou vendo? E esse episódio aqui nos ensina isso, gente. Porque a casa ali, a gente está vendo, a gente teve dois opostos. E ambos eram propagadores da mensagem do Cristo. Jesus precisava dos dois. Ele não tinha que escolher o Tiago ou o Paulo, não. Ele precisava dos dois. Os dois eram úteis. Só que eles estavam brigando por causa de ponto de vista. E o que foi? Através de um diálogo, de uma conversa, eles decidiram. Né? Então, conforme a gente colocou, o cristianismo ali ia ser engolido pelo judaísmo. Ele ia ser só mais uma vertente judaica. Né? Eles iam encher aquilo de regra, né? Todas as quais o próprio Jesus derrubou, todas as quais o próprio Cristo se desfez daquelas ali. Olha o perigo. Né? Então, sim, tem ideia, tem coisa que a gente quer levar, e vocês estão vendo isso, quem acompanha o movimento espírita, né? Que parece totalmente inofensiva. Vamos colocar uma imagem. Exemplo, tá? Estou colocando um exemplo aqui. Vamos colocar uma imagem aqui, uma coisa. Aí depois da imagem vem o quê? Vamos colocar uma vela? Vamos colocar uma água? Vamos colocar uma flor?
Pronto, criou um santuário. Tá vendo? Através de uma ideia que é totalmente inofensiva, a gente vai criando um monte de coisa, né? E aí o que acontece? A gente perde a essência, a gente desvirtua, a gente deixa o evangelho de Jesus de lado e a gente acaba cultuando aquilo ali, né? Isso foi a briga, que a gente está dando exemplo disso aí, ou a uma coisa simples que era o ato de circuncisão. Paulo não podia ter falado assim, né, vamos aceitar a circuncisão? Não, Paulo foi contra. Por quê? Porque não era isso que ia levar à salvação. Não era isso que era a nova aliança. A gente viu isso lá em Romanos. A circuncisão é do coração. Mas se ele adere aqui, desvirtuou tudo. Desvirtuou, né? E aí o que acontece? O Pedro aí, na minha página aqui, a página 394, um pouquinho mais para frente aí, né? O Pedro foi a figura do meio e ele vai abolir a circuncisão, tá? O Pedro está num discurso, está falando, aliás, começou até um pouco antes, começou na 393, que fala assim, irmãos, começou o Pedro, enérgico e sereno. Alguém achou aí na nova edição? 347. Isso, esse é o discurso de Pedro. E é nesse discurso que o Pedro vai falar que não, vamos abolir a circuncisão. Não vou ler ele todo não, mas é esse discurso aqui, tá? Então, tanto é que tem um parágrafo mais um pouquinho para frente, já que o discurso dele é um pouquinho grande, que fala assim, a palavra do apóstolo caíra na fervura das opiniões como forte jato de água fria para aqueles que queriam. Olha o pensamento do Paulo. Paulo estava radiante, ao passo que Tiago não conseguia ocultar o desapontamento. Tá vendo? Olha aqui, gente, a decisão do Pedro, como foi a estaca do equilíbrio ali, ele tinha que desagradar alguém. Olha quanto que Pedro, nesse momento, ele foi fiel à mensagem que ele conhecia do Cristo. Por quê? Vamos falar, Pedro era mais amigo de quem, gente? Do Tiago ou do Paulo? Do Tiago. Do Tiago, lógico. Passaram 3 anos juntos e muito mais com Jesus, vivenciando tudo. Paulo, inclusive, perseguiu eles aí. Então, não era muito mais fácil para Pedro virar e falar assim, não, vamos aderir à circuncisão porque o Tiago está aqui comigo. Olha só, gente. Não teve nem QI. Não teve nem amizade para poder, porque ali estava em jogo não um ponto de vista, mas a pureza doutrinária. A pureza do Evangelho. Então, às vezes, a gente vai ter que tomar uma decisão e essa decisão vai doer no nosso filho, vai doer no nosso cônjuge, vai doer em alguém, mas a gente tem que manter uma linha. Porque isso pode doer agora, mas o benefício vem depois. Então, ali, Pedro foi, e aí Emmanuel colocou. Para um estava radiante, para o outro estava desapontamento. Né? Para não dizer depois que Tiago não deu o seu pitaco, né? Um pouquinho mais na frente aí, Tiago toma a palavra e ele vai fazer 3 emendas que não modificam absolutamente nada. Alguém sabe quais foram as 3 emendas que Tiago fez? Não cultuar a idolatria, né? Fugir da idolatria, a luxúria e abster-se de carnes de animais sufocados, né, que eles falam. Então, assim, Tiago, para dizer que foi, falou assim, olha, não é idolatria. Gente, Jesus já falou isso aí. Isso aí já tá, isso aí já era ponto. Não é? Ponto vencido. É. Evitar a luxúria. Ponto vencido também. Também. Né? Abster-se das carnes de animais sufocados. Vai fazer diferença? Vai fazer diferença? Sendo que até a gente estudou lá em Corinto, eu falei assim, olha, vocês tomam cuidado.
para comer as carnes dos animais que eram doadas dos deuses. Se vocês foram líderes, por favor, comam em casa, não sei o quê. Paulo já tinha discutido isso aí. Então, assim, não ia fazer diferença na pureza evangélica. Não é desvirtuar um aqui e um ali, nada. Né? Então Paulo fica satisfeito. Então ele continua a ser apóstolo dos incircuncisos. Esse que foi o resultado. Agora, o Tito não deve ter ficado nada feliz, né? Porque ele foi circuncidado à toa, né? Ainda estava doendo, ainda estava de curativo. Mas foi necessário. Mas foi necessário. Entende? Entende o mal necessário? Entende a flexibilização que Paulo fez para poder aquele ganhar? Né? Podemos até falar que o Tito exerceu, sem falar nada, uma baita predominância sobre a decisão total. Sim. Porque se Paulo toma as dores do Tito, a gente não tinha chegado aqui. Se Pedro toma as dores do Tiago, a gente também não tinha chegado aqui. Gente, é cheio de variável aquilo ali. Você vê que poderia, e graças a Deus, graças ao bom Pedro, graças ao diálogo, a gente chegou naquela decisão ali. Né? Então, ele fala o versículo 8, voltando agora para o nosso texto. Pois aquele que estava operando em Pedro para a missão do circunciso, operou também em mim, em favor dos gentios. Então quem estava operando em Pedro, gente? Quem que estava operando em Pedro? Jesus. Jesus. Então quem operou em Pedro, operou em mim também. Né? Aí mesmo, muito no capítulo passado, Pedro tem a visão de Jesus, né, para atender os filhos do Calvário, atender os aflitos. Ele teve até um ímpeto de sair, mas não foi. Entendeu? Então, assim, vocês estão vendo que essa epístola aos Gálatas, ela por detrás, ela tem tanto detalhe que foi revelado pelo Paulo Estevão, que a gente, não, lendo aqui, a gente não tem a mínima ideia do que aconteceu. Isso, gente, é uma das cartas num dos capítulos dele. Imagina todo o contexto daquilo ali. Que o Paulo Estevão também não explica todos os contextos. Explicou esse, que esse foi do mais grave. Esse foi um dos mais sérios. Tá? A gente tem um Emmanuel no versículo 8. Alguém pesquisou? Tem, Tem, né? tem. O Cristo operante. Isso, o Cristo operante. Nós temos um Emmanuel no versículo 8, que é o Pão Nosso, capítulo 35. Olha só como Emmanuel começa essa mensagem, para vocês verem como que Emmanuel pescou o que estava acontecendo. Na primeira frase da mensagem, Emmanuel fala assim, ó: a vaidade humana sempre guardou a pretensão de manter o Cristo nos círculos do sectarismo religioso. Não era o que estava acontecendo ali? A vaidade humana dentro do círculo do sectarismo religioso era o que estava acontecendo ali. Tá? Mas Jesus segue operando em toda parte, e aí Emmanuel vem colocar aí os falsos crentes, os fanáticos, né? E aí é interessante que um pouquinho aí no meio da mensagem ele vai colocar a situação. Simão Pedro centralizou todos os trabalhos do Evangelho nascente, reajustando as aspirações do povo escolhido. Ok, foi o que ele fez. Paulo de Tarso foi o poderoso imã para a renovação da gentilidade. Foi o que aconteceu. Né? Ele nem menciona o Tiago aqui, hein? Por intermédio de ambos, expressava-se o mesmo mestre com um só objetivo: o aperfeiçoamento do homem para o reino divino. Alguém quer comentar mais alguma coisa dessa mensagem?
eu risquei o último parágrafo, aí, quando ele fala: ninguém se pretenda ao domínio das queixas injustas, encarando os discípulos sinceros e devotados por detentores de privilégios divinos. Ou seja, só porque, né, eles são discípulos, às vezes, que têm uma notoriedade maior, não quer dizer que eles são... que eles têm privilégios, né? Que eles têm mais merecimento, mais proteção de Jesus por conta disso, né? Exatamente. Cada aprendiz se esforce por criar no coração a atmosfera propícia às manifestações do Senhor e de seus emissários. Quer dizer, Paulo teve a manifestação de Jesus no momento que ele estava lá em muito sofrimento, em dúvida, né, do que fazer. Pedro também teve, e guardadas as devidas proporções, cada um de nós temos os momentos em que Jesus se manifesta em nossas vidas, né? Então, a gente tem que se esforçar para criar o clima no nosso coração para ter essa oportunidade, né? Trabalha, estuda, serve e ajuda sempre, em busca das esferas superiores, e sentirás o Cristo operante ao teu lado nas relações de cada dia. Muito bom. Ok? Continuando aí, a gente chega no versículo 9, e Paulo fala: e conhecendo a graça em mim concedida, Tiago, Cefas e João, os notáveis tidos como colunas, estenderam-nos a mão, a mim e a Barnabé, em sinal de comunhão. Nós pregaríamos aos gentios e eles para a circuncisão. Está aqui. Não significa que eles vão fazer circuncisão, não. Significa o povo judeu. Tá? Então, assim, o final daquela assembleia é o que Paulo está colocando aqui. Daqui para frente. Né? E aí, versículo 10. Nós só nos devíamos lembrar dos pobres, o que, aliás, tenho procurado fazer com solicitude. É a doação do dinheiro. É a arrecadação que ele vem fazendo. Né? E aí, o que acontece? O versículo 11 ao versículo 14, a gente já até comentou ele. Por quê? Ele volta aqui no tempo. Né? O versículo 9, se vocês quiserem passar aí fazer uma marca, é como se fosse assim, o fim da situação. Por quê? O versículo 11, ele vai comentar a situação que deu origem à Assembleia. Quando Cefas veio a Antioquia, eu enfrentei abertamente, porque ele se tinha tornado digno de censura. Aliás, a gente começou com o versículo 11. Tá? Então ele volta aqui. Ele volta no tempo aqui. Tá? É interessante ele ter voltado e não começado por aqui, né? Mas porque porque o que ele faz? Ele do versículo 1 não é do versículo 1, mas espera aí. Do versículo 4 até esse versículo 10 é a situação. O versículo 1 e 2 e 3 e o seguinte com 11, eles estão num contexto, para nós que temos Paulo e Estevão, diferente. Se a gente fosse colocar numa cronologia de acordo com Paulo e Estevão, os versículos de 11 a 14 seriam os primeiros. Entendeu? Aí, é claro, veria o primeiro 1, 2, 3, 4 e o restante. Porque o versículo 10, ele termina com toda a situação. Então, só para a gente ler aí até o versículo 14, para a gente fazer o contexto, tá? Com efeito, antes de chegarem alguns vindos da parte de Tiago, ele comia com os gentios, mas quando chegaram, ele se subtraía e andava retraído, com medo dos circuncisos. Os outros judeus começaram também a fingir junto com ele, a tal ponto que até Barnabé se deixou levar para a sua hipocrisia.
Mas quando vi que não andavam retamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro, diante de todos: se tu, sendo judeu, vives à maneira dos gentios e não dos judeus, por que força os gentios a viverem como judeus? Tá? E aí, no versículo 15 em diante, o que vai acontecer? Ele volta para o presente. Ele volta para o presente. Por quê? Nós somos judeus de nascimento e não pecadores da gentilidade. Tá? Então, assim, aqui do versículo 15, a decisão já está feita. Já está tudo normal, vamos continuar a nossa vida, vou voltar para os gentios. Tá? A decisão da Assembleia já está tomada. Né? Então, o que ele fala? Nós somos judeus de nascimento, não pecadores de gentilidade. Ou seja, o que Paulo está querendo falar com isso aqui? Que tanto os gentios como os judeus, tanto os judeus como os gentios, eles vão ter o caminho para a salvação pela graça, pela oportunidade. Por quê? Para Paulo é um caminho só para todo mundo, gente. Não existe diferença. Exatamente, não tem diferença. Então, por isso que ele está falando, eu sou judeu de nascimento, mas eu não sou pecador da gentilidade. Então, vou ter um caminho para todo mundo. Né? Então, essa expressão que ele está usando aí de gentilidade é até as práticas da moralidade que os gentios tinham. Né? Então, ou seja, você tem uma prática moral que não é legal, você vai ter o mesmo caminho que os judeus que são de nascimento. Por quê? Porque Paulo conhecia profundamente a mente judaica. Ele sabia que era um perigo. Ele sabia que era um perigo. Que daqui a pouco volta a cultuar não sei o que, volta não sei o que. Ele falou assim, não, para com isso, acabou. Todo mundo vai ter o mesmo caminho. Todo mundo. Né? Ninguém é superior a ninguém. A diferença dos judeus para os gentios foi que os judeus tiveram a oportunidade, tiveram a honra de receber o Messias. Né? No sistema religioso deles, eles receberam o Messias, mas o Messias veio para todo mundo. A diferença é só essa. Mas o caminho para a salvação é para qualquer um. Desde o centurião romano, até a samaritana. Que eram dois personagens totalmente desgostosos para com a comunidade judaica. Ele cura o servo de um centurião, ajuda o centurião e vai conversar com a mulher samaritana. Então o que Jesus falou, gente? A salvação é para todo mundo. Né? Então, assim, o que ele está falando é o seguinte, olha, não é porque vocês receberam, não é porque vocês são judeus que vocês estão acima dos gentios, não. Não é por causa disso, não. Todo mundo tem o mesmo caminho. Ficou claro isso, gente? Faz sentido? Ó, agora presta atenção que esse versículo 16, ele é uma... Como que a gente pode colocar? Ele é um... Vou falar uma bomba, mas não é uma bomba, não. Desculpe o adjetivo. Mas ele é uma controvérsia no mundo religioso, teológico muito grande. Presta atenção. Sabendo, entretanto, que o homem não se justifica pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, nós também cremos em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porque pelas obras da lei, ninguém será justificado. Vocês conseguem perceber aonde está nessa fala de Paulo, do versículo 16, a grande polêmica? Conseguem perceber nesse texto aí, aonde que está uma grande polêmica? Que se a gente não estudar, a gente cai nessa armadilha? Alguém conseguiu perceber a polêmica? É que não adianta você conhecer, né, sem ter a fé. Você conhecer as obras da lei, no caso.
A gente usou como referência em um dos nossos estudos Abraão, que ele foi, e na época dele não tinha lei, ele foi justificado pela fé dele. Então, a grande controvérsia é isso, porque eles achavam que a justificação era pelas obras da lei. Sim. E não pela fé. Mas aí que está o problema, Jane. O problema, você falou o problema, mas ainda tem um outro problema disso aqui. Por quê? Porque essa mentalidade, ela continua até hoje. Que mentalidade, Sidney? A mentalidade de que eu vou ser salvo pela fé. Só pela fé, Só sem pela obras. Mas o Espiritismo já te mostra que não, que a fé sem obras... Ok, mas a polêmica é porque o Paulo virou e falou assim, ó, o homem não se justifica pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Ponto. Paulo falou isso. E sabe o que eu preciso, então? Só acreditar em Jesus. Só ter fé. Só acreditar em Jesus. Faz sentido. Não é? Mas isso aí é um erro teológico. Isso gera umas controvérsias, né? É por isso que eu estou falando. Então você não precisa fazer nada na vida, só acreditar. É isso que eu estou falando. E esse versículo é controverso. É esse versículo, se você for discutir com alguém, um evangélico, não sei, fala assim, não, mas Paulo falou que eu só acreditar em Jesus eu estou salvo. Paulo falou, está aqui, gente. Não estou mentindo, Paulo está aqui. Mas será que é realmente isso que está querendo ser colocado aqui? Será que não houve uma modificação? A interpretação foi essa. Alguma coisa? Não é Sabe isso. por quê? Porque aqui em Romanos, onde ele está pedindo para poder vir, ó, ele já coloca aqui uma identificação. Porque diante dele ninguém será justificado pelas obras da lei, pois a lei vem só o conhecimento do pecado. É isso aí. Então, para a gente destrinchar isso aqui, a gente tem que estudar. A gente tem que conhecer o que é fé, o que é salvação e o que são as obras da lei. Porque eu virar falar assim, olha, eu acredito em Jesus, né? A salvação é acreditar em Jesus. Isso é uma das coisas que não faz sentido nenhum. A teologia diz que você não precisa se preocupar com a moral e ética. Basta acreditar em Jesus. Não faz sentido nenhum. Nenhum. Mas acreditar o que em Jesus? Porque Jesus era moral e ética. Jesus é meu salvador. Olha, eu acredito. Jesus, você vai me salvar. Jesus, me salva, me salva. Me salva. Aí acontece alguma coisa, você passa, olha, tá vendo? Eu só acredito, mas eu não mudo meu comportamento. Entendeu? Eu continuo todo o aperto que eu passo na vida rogando a Jesus me salvar. Porque essa semana eu peguei um panfletinho pro pessoal dos Testemunhas de Jeová. Eu não estava com tempo para escutar, eles deixaram o panfleto. E aí hoje eu estava lendo com calma e fala justamente isso, da questão do Jesus traz o reino de Deus, não, Jesus vai trazer o reino de Deus e todos os problemas do mundo serão solucionados. Está escrito assim mesmo. Eu achei aquilo tão simplista, eu falei, nossa, que beleza, hein? Se fosse assim. Tá Se vendo? fosse assim, estava ótimo. É exatamente, mas é isso aí, isso é teologia. Então, assim, eu não preciso me preocupar com a minha moral, não preciso me preocupar com a minha ética. Se eu acreditar no Cristo, se eu acreditar em Jesus, se eu acreditar que a igreja me salva, eu não preciso parar de beber, não preciso parar de fumar, eu não preciso parar meu comportamento. Eu acredito que Jesus vai me salvar, só isso. Gente, como esse pensamento, vocês sabem, tanto quanto eu, que as reuniões mediúnicas estão cheias de espíritos assim. Cheio de espíritos assim. Então, eu não falei com vocês aquele dia que a minha mãe falou com a Fono a respeito da reencarnação, que ela falou com a minha mãe, bateu no coração da minha mãe e colocou assim, eu não acredito, porque eu aceitei Jesus. Então é uma situação dessa daí, ela aceitou, todo o resto está resolvido. Está resolvido. Você resolveu não seus problemas. Não tem mais nenhuma preocupação. Entendeu? Né? É isso aí. Até mesmo a cobertura dos erros, né, Magda?
Até mesmo a cobertura dos Tudo, livros. É tá tipo tudo assim, resolvido. eu aceitei isso aqui. Então, eu posso cometer qualquer coisa ali na frente, Eu estou isento tá? de Que eu estou problema. isento de culpa. Eu vou ajoelhar, vou pedir perdão, já aceitei Jesus como meu Salvador, Jesus vai me perdoar e a situação está Tá resolvido. resolvida. Uhum. Né? Não há a mudança por detrás. Não é necessário. Né? Tá vendo como isso é um perigo? Gente, pega esse versículo 16, faz uma marcação de texto nele, porque esse é o motivo de controvérsia. Porque o que a gente estuda em Paulo e vocês passaram por todas essas cartas e vocês vão confirmar. O que é salvação para Paulo? A salvação para Paulo é sair da imperfeição para a perfeição. É sair desse movimento do pecado para o movimento de acerto. Então, isso é dinamismo, isso é movimento. Então, se você vê assim, Jesus é o caminho, por isso que ele é salvação. Eu acredito nele. Mas se eu não fizer o movimento de salvação, eu não faço nada. Gente, nós passamos para o Romanos capítulo 1. O que nós falamos lá? E tem a ver com isso aqui. Vocês podem colocar aí, ó, Romanos capítulo 1, versículo 1. Não é? É versículo 1. E deu um branco agora rapidinho. O justo viverá pela fé. O justo na fé viverá. Que na verdade é um texto de Abacuque. Acho que é 1:1. Não é 1:1? Nossa, deu um branco aqui. Então, se a gente colocar que o Paulo colocou, que o justo viverá pela fé, o justo na fé viverá, dependendo aí da tradução, tem a ver com isso aqui. Só que nós temos que pegar o que é fé. Né? Se você fizer um estudo, conforme eu peguei aqui, primeiro, fé em hebraico significa emuná. E aí você traduz para o grego, é pistes. E aí, para o latim, isso está tudo certo. Para o latim, a gente traduziu, no latim é fides. Fides, que é fidelidade, fidedigno. E aí, quando chegou para a crença portuguesa, ao popular, a gente traduziu como crença, como acreditar. Perdeu todo o sentido. Porque a origem da palavra da fé é fidelidade, é fidedigno, não é só acreditar. No latim é fidelidade, gente. O que é emuná? Emuná é lealdade, é fidelidade, é lealdade, é constância, é confiança. Então, se você for em Abacuque, você vai ver Abacuque dizer: o justo viverá na lealdade, na confiança, na fidelidade. Ele vai viver o quê? Na pistes, na fides, na emuná. É isso que o Paulo está colocando. Então não é viver na fé, não é viver só no acreditar. Para você falar isso, você tem que ser uma pessoa íntegra a Deus. Você tem que ser leal a Deus. E como que eu sou leal a Deus? Indo no centro espírita, indo na igreja, rezando e lá fora fazendo todo tipo de atrocidade? Isso é lealdade? Isso é praticar as leis morais? Vamos colocar na maneira judaica. Isso é praticar a Torá? Então, anota isso aí. Se você fosse traduzir hoje, assim, vou chutar, tá? Se você fosse traduzir se o justo viverá pela fé, a gente podia assim: o justo viverá na sua verdade. Na verdade de Deus. Qual que é a verdade de Deus? Então, por isso que a gente está falando, na teologia, né, esse acreditar é ok. Vocês citaram exemplos aí que vocês conseguiram pegar. Mas isso não faz sentido, gente. Isso não tem justiça. Isso não tem valor. Não tem valor nenhum. Né? Se você é salvo por acreditar, isso é totalmente um absurdo. Chega a ser bizarro. Chega a ser bizarro isso aí. Por isso que o justo não é só judeu. Né? O judeu, ele queria ser o justo, mas o justo pode ser todo mundo. Então, por isso que Paulo fala, para ser justo, você tem que seguir o modelo, ou seja, você tem que ser fiel a Deus. E para ser fiel a Deus, eu tenho que seguir o modelo, que é Jesus. Ser leal a Deus é confiar em Jesus. É seguir o modelo que ele enviou. Toda a vida de Jesus, se você for pegar, desde o nascimento, desde a manjedoura até a cruz, o que ele prova? Imortalidade da alma.
que ele prova? Fidelidade a Deus, fidelidade ao Pai. Se ele mostra fidelidade a Deus, ele é um modelo de fidelidade. E como que esse modelo de fidelidade fez? Opa, vou pegar a vida de Jesus. Ele perdoou, ele sacrificou, ele foi enérgico, ele andou no caminho do bem, ele fez coisas boas. Opa, então tem que seguir esse modelo de fidelidade a Deus. E seguidor é aquele que anda atrás do guia. Você vai fazer uma trilha, não conhece. Você contrata um guia. Você vai andar na frente do guia? Você vai abandonar o guia? Cadê o guia? Não, tô perdido, peguei um atalho aqui, agora não sei onde eu tô. Ué, você tem que seguir atrás do guia. Se você seguir o guia, você adota ele como modelo. Tudo que ele faz, eu tenho que fazer. É o tipo mais perfeito, vamos falar assim, é o tipo mais modelado, fiel a Deus que ele nos concedeu. Ô Sidney, dá licença, é muito prático pensar desse jeito, de eu tenho fé, eu acredito, eu cruzo os braços e Jesus, Deus faz tudo por mim. A gente vê demais esses plásticos, inclusive em carros. Deus é fiel. Eu arrepio quando eu vejo isso, porque não é Deus que tem que ser fiel. A gente sabe que Deus é tudo. É a gente que tem que ser fiel aos mandamentos, às leis de Deus. Então é muito prático, Silvio, Sidney, eu falar isso. Eu não faço nada, eu não preciso de nada. Deus, por favor, e as orações mesmo elas assim, Deus, faça por mim, Deus, faça isso, São José isso, Nossa Senhora isso. Não, eles têm que dar força para a gente, é a gente que tem que fazer. Cadê o nosso merecimento, cadê os nossos feitos, as nossas atitudes, né? Eu, com sinceridade, eu fico pensando em outros tipos eu não falo religião, fica uma coisa até grosseira da minha parte, de ensinamentos de outras pessoas, justamente pregando isso, que Deus vai fazer tudo, que Jesus vai voltar, que Jesus vai resolver a vida de todo mundo. Isso é um perigo muito grande para todo mundo. É um perigo porque a gente continua fazendo o que a gente está fazendo. Então, da próxima vez que você vê um carro com a adesiva atrás assim, Deus é fiel, se o carro estiver empoeirado, você escreve assim, eu nem tanto. Deus é fiel, tem isso. Eu às vezes. Ô Sidney, uma outra coisinha, aproveitando aqui que eu já estou falando. Você, há um tempinho atrás, falou que graças às atitudes de Tiago, de Paulo, não sei o quê, é que nós estamos da maneira que nós estamos. Eu tenho uma questão sobre isso. Será que não houve falha? Não estou dizendo deles, mas de outros, porque nós estamos do jeito que nós estamos, mas se você olhar, tipo, a guerra lá, a faixa de Gaza, essa festa toda deles lá, será que não houve falha em algum momento desse processo que alguém que foi escolhido para ajudar não ajudou? Na sua visão sobre isso? Eu não tenho dúvida que teve falha, mas não deles. Não digo deles. A falha veio tipo depois. Depois disso, não antes? Deles, não. Uma das falhas mais notáveis foi o imperador Constantino. Uma das falhas mais notáveis que a gente tem na história foi oficializar a igreja o cristianismo como oficial. E aí é que a gente fez o quê? Tudo que o Paulo lutou, tudo que Pedro lutou, eles adotaram na igreja. Idolatria, ritual, sacrifício, promessas. E aí a própria religião judaica também até hoje tá nesse parada aí. Entendeu? Porque assim, a gente tem que ter muito... porque assim, nem todo mundo que nasce em Jerusalém é judeu. Judeu assim, que eu falo assim, vai querer a religião judaica. Eles são judeus, porque nasceu em Israel. Mas daí fazer daquilo ali, um modo de vida dele, a religião deles é outra coisa. Nem todo mundo quer ter um modo de vida. Pergunta os mais novos se eles querem seguir os modos dos pais ou dos avós. Há uma desistência muito grande da juventude. Há uma desistência muito grande. Então, assim,
há uma falha, e há várias falhas no caminho até chegar hoje. É o que nós lutamos para o movimento espírita ficar mais puro possível com a doutrina do Cristo, gente. É o que eu estou falando. Se você pega uma coisa inofensiva e fala assim, meu centro espírita, agora eu vou colocar, né, todos os médiuns passistas vão colocar de branco para poder diferenciar. Aí você fala assim, isso é totalmente inofensivo, porque o passe, né, passe vem dos espíritos, um passe misto e tal. Mas, gente, começa de umas coisas assim. E daqui a pouco a gente está numa sistemática. Né? Onde foi o erro? Foi começar a adotar coisas que não fazem diferença nenhuma. Porque isso é sutil. São pequenas coisas que depois você vai ver onde começou isso. Você nem sabe aonde começou. Entendeu? Tá ok, Raquel? Então, só que se a gente pegar, voltando aqui no tema, no fio da meada, se a gente pegar o tema salvação da perspectiva judaica, ele é muito semelhante ao Espiritismo. Ele é muito semelhante ao Espiritismo. Por quê? Porque o original era aquele ali. Então, o que o Espiritismo traz é o resgate do que Jesus trouxe. Né? A gente é simples, somos ignorantes, precisamos percorrer essa jornada evolutiva em vários mundos. E a salvação, né? Se você colocar Jesus é Yeshua. O que é a tradução de Yeshua? Salvação. Então, na tradição hebraica, eu não tenho a conotação do catolicismo, que eles tratam como uma ação concreta de Deus na vida da pessoa que vem e salva. O judaísmo não tem isso. Isso que eu acabei de falar, isso é coisa que veio depois. Mas o judaísmo original não tem isso. Não tem isso. Você tem que percorrer um caminho para a pureza. Você tem que percorrer um caminho, isso aí. Né? Sair da condição de espírito imperfeito para espírito puro, esse é um processo de salvação que a gente está estudando hoje. Não é um conceito mágico. É como se, vamos pegar o livro dos espíritos, é sair da terceira ordem para a primeira ordem. Isso tudo é um caminho da salvação. É o que a gente está colocando. E aí eu trouxe uma perspectiva judaica muito interessante, por isso que eu estou falando que a perspectiva judaica ela é muito semelhante ao Espiritismo. Por quê? Porque a raiz dela, em alguns casos, é exatamente idêntica. Existe um termo, três termos no judaísmo que exemplificam o caminho da salvação. Primeiro termo, techuvá, significa arrependimento. É um retorno. É um arrependimento, é um retorno. Estou arrependido. Chama techuvá. O segundo termo se chama capará. O que é capará? Expiação. O terceiro termo se chama tikkun, que é reparação. Eu acho que deixa eu pegar escrito aqui, eu vou botar aqui no chat, se vocês quiserem anotar. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Acho que eu consegui. Techuvá, capará, e qual que é a última? Tikkun, T-I-K-U-N. Que interessante. Arrependimento, expiação e reparação? É. Aí se você pegar e falar assim, olha, mas isso aí tá no céu e inferno? Tá no céu e inferno. Tá no céu e inferno. O que é techuvá para eles? Alguém está caminhando corretamente. De repente trilha um outro caminho. Um caminho do mal, desviou do bem, sei lá, trilhou outro caminho. Esse caminho causou dor e sofrimento para a pessoa, para outros, não importa. Né? Eu desviei e agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso retornar. Preciso voltar para o caminho. Isso se chama techuvá. Por isso que eu estou falando, é um arrependimento, mas é um arrependimento com ação. Eu preciso voltar, eu tenho que trilhar, eu tenho que retornar. Não é um arrependimento de boca. Eu estou muito arrependido. Me desculpa, não. É o voltar, é o dinamismo. Né? E tem o capará, que é a expiação. Nesse retorno, eu vou ter que reparar o que eu fiz pelo caminho. Eu tenho que expiar isso aí.
né? E o tikkun? O tikkun é a reparação. Eu causei o mal, eu tenho que fazer o bem. Então, vou fazendo o bem, né? Então, assim, para o judaísmo, não tem o caminho da salvação sem eu passar por esses três. Eu preciso reparar o mal feito. Reparar todo o mal. Tanto vale para o indivíduo quanto vale para a sociedade. Tanto vale para a sociedade quanto vale para um país inteiro, gente. Olha a questão da guerra de Israel, gente. Olha o que esse país ele está fazendo vai ter um resgate coletivo muito grande. Como? Tenho a menor ideia. A Europa está pagando isso até da Segunda Guerra até hoje. O que é esse processo de migração da Europa? Eles estão recebendo aqueles povos que eles dizimaram. De novo. Estão tendo que abrigar. É reparar Então, o mal isso que você falou, então, é que para o judaísmo, o caminho da salvação passa por esses três estágios. Passa por esses três estágios. Tanto é que o tikkun, ele vem da raiz do Kippur. Se lembra de Yom Kippur, dia da purificação? Que a gente teve no dia 1º de outubro? Então, ele vem da mesma raiz, que é expiar o pecado. Então você passa por Teshuvá, passa por Capará, passa por Tikkun. Aí você vai olhar, isso aí está no céu inferno, Código Penal da vida futura, gente. Esse negócio que eu acabei de explicar para vocês, da salvação, isso é coisa contemporânea. Isso é coisa contemporânea, não tem nada a ver com o judaísmo. Isso não tem nada a ver com o judaísmo. O judaísmo não é assim. Isso foi interpretação equivocada que se deram para Paulo. Tá? Então, para o judaísmo e para o espiritismo, eu tenho que passar por essas três fases. As nossas imperfeições morais, o que elas geram numa linguagem bíblica? Impureza. Então, para eu me tornar puro naquele ponto, eu tenho que fazer isso aqui. Me livrar dos pecados, do comportamento. Com isso, eu me aproximo de Deus. Eu faço o caminho da salvação. Então, a salvação, ela não é um evento místico. Ela não é um evento, assim, que vem do céu, né? Vamos dizer assim, que vem de graça. Mas é um processo de quê? De techuvá, de retorno da verdade, do relacionamento com Deus. E Jesus colocou isso em várias parábolas. Dentre elas, a parábola do filho do pródigo, que é um techuvá. O filho sai e volta o quê? Ele volta, é o techuvá. Arrependeu, ele voltou. Né? Então, se você pega lá a famosa questão 886 do Livro dos Espíritos, né? A benevolência, a indulgência e o perdão, é isso aí que a gente tem que usar. Esse é o caminho da restauração. Então, a gente tem techuvá, que é o retorno sincero, tá, gente? É o retorno sincero. É a ação. A gente tem capará, que é a expiação que limpa a mácula, que é a nossa reconexão com Deus. E nós temos depois o tikkun, que é a reparação do dano causado. Né? Tem uma frase da irmã Cipriana. Irmã Cipriana, se eu não me engano, é Mundo Maior. Se eu não estou enganado, é Mundo Maior. Ela tem uma frase que ela está lá verificando um caso que está lá. Ela está dialogando com um rapaz que assassinou o seu pai adotivo. E ela faz uma pergunta interessante. Ela fala assim: por que você acrescentou curvas no seu caminho retilíneo iluminado? Gente, essa pergunta... Por que você acrescentou curvas em seu caminho retilíneo e iluminado? Essa pergunta eu não dou nem resposta se ela fizer para mim. Eu abaixo a cabeça e obrigado, desculpa qualquer coisa, deixa eu fazer uma análise ali durante uns 20 anos, depois eu volto e te respondo. Você responde assim, é porque eu ainda estou na ignorância. Né?
Então a gente tem muitas curvas aí que a gente tem que voltar. Né? Ó, confirmado, no mundo maior mesmo. É muito maior a Cipriana, né? Obrigado. Né? Ô, Sidney, deu horário. Ixi, valeu. Então é isso aí. Bem, eu acho que eu terminei o assunto que eu tinha que colocado aí. Não teve ocorrências. Voltamos Graças à a Deus. normalidade. É. Aonde que a gente parou, gente? Nós paramos, terminou 16. 16, Foi isso mesmo. 16? Uhum. Ok. Vamos fazer o 17. Ok. Acho que ainda tinha mais coisa para falar aí nas minhas anotações aqui, mas... E esse 17 é bem complicadinho de entender também, né? Não, mas o 16, gente, vocês têm que assinalar ele, porque esse eu tentei não, né? Eu falei para vocês qual que é toda essa equiparação que eles fizeram aí, porque esse 16 que dá margem para muitas interpretações. É porque se você for dialogar com um irmão de outra religião e ele colocar só essa frase aí, se você não tiver um pouquinho de argumentação, você vai falar que ele está certo. Mas você não consegue, não. Você não consegue, eles não deixam falar, não. Entendeu? Nossa, eles pegam versículos soltos, espalhados pela Bíblia inteira para justificar o que eles querem falar. Não tem como. É muito complicado de você argumentar. Muito complicado. Semana que vem eu só vou terminar um pouquinho a questão, um pouquinho mais de justificação, tá? Do processo de justificação. E aí a gente entra, mas é pouca coisa só. E aí a gente volta para o nosso seguir aqui o versículo 17. Deixa eu marcar aqui. Também o versículo 17 é o que vai falar de justificação. Ok, beleza. Então tá no contexto. Ótimo. E deixa eu ver aqui. Eu acho que a gente não vai mais precisar do Paulo Estevão. Não. A gente não vai mais precisar do Paulo Estevão. O Paulo Estevão foi até o finalzinho ali do versículo 10 ali. Ok, gente? Tranquilo? Se tiverem alguma pergunta depois, para semana que vem abrir com isso aí, fiquem à vontade, tá? Quem pode fazer a prece para nós? Finalizar agradecendo aí. Ouvi alguém falar? Eu? Quem? Quem foi? Foi a Luanda que falou? Posso fazer com muito prazer. Obrigado, Luanda. Agradeço, Mestre Jesus, por todos esses ensinamentos. Agradeço pelo nosso irmão Sidney, que tanto tem pesquisado para facilitar a nossa percepção, para facilitar a nossa evolução, nosso caminho, que sejamos sempre amparados pela espiritualidade amiga, que os espíritos que ainda não desejam a sua evolução possam ser envolvidos por essa luz, por esse amor, e que juntos possamos alcançar mais uma beiradinha desse degrau. Agradecemos pela nossa FEAC, por todas as casas espíritas que nos levam a esse entendimento, a essa busca da verdade. Esteja conosco hoje sempre, abençoe os nossos lares, as pessoas que estão em aflição, que estão passando por dificuldades, que sejam amparados, Senhor. Muito obrigado e que assim seja. Que assim seja.